Melhorou? Tá. Então, vamos falar um pouquinho sobre cavidade oral, boca e glândulas salivares, certo? Começando, então, a nossa região oral. Vocês conseguem ver a mãozinha aqui no slide? Que ontem, quarta-feira, na aula, o pessoal não estava vendo. Por que será que tiraram o recurso, né? Eu adorava essa mãozinha aqui, porque eu consigo apontar para vocês. Daí eu tive que ficar apontando com cor, ó. Então, nossa cavidade, nossa região oral, a gente tem a cavidade oral, os dentes, a gengiva, língua, palato e a região das tonsilas palatinas ou amígdalas, tá? Essa é a composição da nossa região oral. Qual é a função, então, da nossa cavidade oral? Ela é a primeira porção do nosso sistema digestório. Então, todo o processo de alimentação se inicia pela nossa cavidade oral. Então, ela é fundamental para esse sistema, uma vez que ela dá início a esse processo através da mastigação, através da deglutição, e ela também nos ajuda a ter mais interesse, né, digamos, pelo ato de se alimentar, uma vez que ela de a gustação. A cavidade oral também é fundamental para a nossa fonação, né, para a nossa habilidade de falar, né, de emitir palavras, de se comunicar, e ela é uma via respiratória alternativa, principalmente para os dias de frio desse inverno, uma vez que quando o nosso nariz entope, a gente consegue respirar pela nossa cavidade oral, tá? Então, essas são as funções da nossa cavidade oral. Como é que a nossa cavidade oral se divide? Ela se divide basicamente em duas partes. A parte do vestíbulo da boca e a parte da cavidade própria da boca. Se a gente fosse fazer uma linha das duas partes, seria mais ou menos aqui, ó. Aqui, estão vendo meu risquinho super habilidoso? Então, essa parte da frente se chama vestíbulo e a parte dentro, aqui assim, é a parte da cavidade da boca. Cavidade própria da boca. Então, olhando num corte coronal, a gente tem o vestíbulo nessa partezinha aqui da frente e a cavidade própria da boca, essa parte toda aqui atrás, pontilhada em amarelo, tá? Então, essa partezinha só que vai ficar na frente dos dentes, né? E atrás dos lábios. É só essa partezinha mesmo anterior. E a parte que dá início à nossa cavidade oral é a rima da boca, que é a abertura, né, entre os lábios, e a rima da boca vai ter uma amplitude de abertura conforme a nossa musculatura, né, da face. Os músculos da face podem fazer a gente abrir mais a rima da boca ou fechar a rima da boca, tá? Quando a gente pensa em cavidade própria da boca, a gente tem que lembrar que quando está fechada a nossa cavidade oral, na verdade, ela é ocupada totalmente pela nossa língua. Então, se vocês fizerem esse exercício, fechando a boca bem também, ó, a língua ocupa a totalidade da nossa cavidade oral. Então, revisando, ó, cavidade oral, a boca, tem como limites anterior, lábios, laterais, as bochechas, superior, a gente tem o palato, que tem o palato duro e o palato mole, né? Posterior, a gente tem o istmo de Fauci, que é essa porção aqui atrás, ó, que vai comunicar a nossa cavidade oral com a nossa nasofaringe, tá? E embaixo a gente vai ter o músculo miloioideu, tá? Que tá aqui assim, ó. Então, a nossa base da cavidade oral, a parte que dá a sustentação, a parte inferior, é o nosso músculo miloioideu. Aqui tem outros assim, mas a base mesmo, a parte inferior, é o miloioideu. Certo?
Aqui, de novo, só para reforçar, os limites do vestíbulo, da parte do vestíbulo, né, que é aquela partezinha bem anterior que a gente mostrou. A gente vai ter o limite lateral. Imagine que aqui nós estamos olhando de frente para a boca com um corte, né? Então, a língua está cortada aqui é a parte do meio, e aqui é bem lateral, e está cortada assim, como se tivesse pegado uma faca e cortada um pedaço. Então, o vestíbulo é essa parte, que a parte interna vai estar limitada pelo dente, pela arcada, né, e o alvéolo dentário, e a parte lateral pela bochecha. Pode falar, mocinha. Eu acho legal ali, é muito bacana essa parte mais de cavidade oral para mim, ó. Mas assim, para pensar que no vestíbulo é bem simples a questão. Puxa o lábio para frente, assim, onde tu conseguir passar o dedo em toda a região, que é logo após o vestíbulo, aquela parte passou o dedão assim, é toda essa região a parte do vestíbulo. É uma coisa diferente, bem legal isso. Isso aí. Então, essa é a parte do vestíbulo, e num corte aqui é isso que o Moacir estava falando, ó. Imaginem que se vocês puxem a bochecha para fora, vão contornando toda essa parte do dente, né, com o dedo, toda essa parte é a parte do vestíbulo. A parte interna, daí ao dente, é a nossa cavidade oral mesmo, tá? E a bochecha, nós temos o nosso músculo bucinador. Nossos lábios, então. Nossos lábios, ele tem a parte, o lábio superior, lábio inferior. Eu vou botar uma outra corzinha. Eu vou ter que falar com o pessoal da TI, porque faz falta para mim a mãozinha, sabe? Porque era bem bom de poder apontar. Então, imaginem que vai ter o lábio superior, lábio inferior. As partes laterais do lábio, onde essas duas porções se unem, né? Se chama comissura. Então, a gente vai ter a comissura labial, tá? A rima da boca é a parte da abertura, né? Então, a rima da boca, por que tem esse colchete aqui assim grande? Porque ela pode estar fechada ou estar bem aberta, dependendo da movimentação que a gente quiser executar com o lábio, né? A parte de baixo da nossa boca tem o sulco mentolabial, unindo a parte nasal com a pontinha do lábio aqui, que se chama tubérculo, essa saliênciazinha que a gente tem na dobrinha aqui do lábio superior se chama tubérculo. Aqui se chama filtro, entre a pontinha do nariz aqui e o tubérculo do lábio. E a gente tem uma saliência que é o sulco nasolabial. Aqui, à medida que a gente vai ficando mais velho, geralmente vai se perdendo, né, a região malar e vai ficando mais marcado. Aqui é alvo desejado de muitas pessoas e de grande faturamento pelos dermatologistas, né, porque é aqui que fazem o famoso preenchimento também, né, para tirar essa marca, né, o famoso bigodinho, né. Então, esse é o nosso sulco nasolabial, tá? Então, tá bem. Seguimos. Dentro do lábio, a gente tem, junto da gengiva ali, unindo a gengiva e o lábio superior, o frênulo superior, tá? E a função dele é ajudar a prender alimentos, sugar, formar a fala, então ele permite que a gente consiga movimentar de uma certa forma que permite essas habilidades, e a osculação. Quem lembra o que é osculação? O que é ósculo? Vou te dar um ósculo. Será que vocês estão tão novinhos para não saber o que é ósculo? Beijos! Muito bem. Beijo. Ósculo é beijo. Então, a osculação, a gente consegue beijar também por causa do frênulo e da musculatura toda do nosso lábio, tá? Ósculo, vou te dar um ósculo. Isso é um termo muito antigo, assim, também, mas é um termo anatômico, é um termo correto, né? Uma palavra corretamente empregada, mas que dá uma ideia de ser super velho, assim, tá? Nossa estratigrafia dos lábios, então, vindo de fora para dentro no lábio, a gente vai ter pele,
que tem glândulas sebáceas, sudoríparas e pelos, né? Por isso que às vezes dá para ter muito tranquilamente espinhazinhas e lesõezinhas no lábio, né? E que dói para dedéu, porque é super sensível, super inervado. O músculo que a gente tem no lábio se chama orbicular da boca. Na submucosa, nós vamos ter já glândulas labiais, então são glândulas mais internas, e a gente vai ter a mucosa como a parte mais interior do nosso lábio, tá? Então, pele, músculo, submucosa e mucosa, sendo que o nosso músculo do lábio se chama orbicular, tá? Seguimos. Vascularização do lábio, né? A gente vai ter, então, artéria labial superior, artéria labial inferior. Vamos ver, então, já, vocês não tiveram, então, no semestre passado nada de face, né? Vai começar tudo agora. Mas já é importante vocês irem tendo conhecimento de uma importante de uma importante artéria que a gente tem na nossa, que vai para o nosso crânio, né? Que é a carótida externa, tá? Nunca viram nada de carótida, né? Pescoço, essas coisas, tudo agora nesse semestre, né? Então, a nossa carótida externa. Ah, viram? Então tá. Então, aqui, ó, é super importante vocês sempre lembrarem, né? Das origens das vascularizações da carótida externa e da interna, obviamente também, né? Mas a externa, ela vai dar uma sequência de ramos, né? E um dos ramos da carótida externa é a artéria facial, cujos outros ramos que ela acaba emitindo estão labial inferior, tá aqui, ó, conseguem ver? E a labial superior. Então, a gente tem que sempre pensar, lá quando a gente for para o anatômico, a gente não consegue ver tão precisamente a parte das artérias labiais. Mas se por acaso a gente quiser que vocês, numa prova, vamos supor, mais adiante, identifique qual que é a artéria, né? Ou dizer qual que é a artéria labial superior, vocês têm que lembrar que a artéria vai vindo ao contrário, né? A artéria labial superior, ela é ramo da facial, que é ramo da carótida externa, tá? Então, a carótida externa a gente consegue ver bem lá nas peças, né? A facial em algumas também, mas é legal vocês irem sabendo essa distribuição da vascularização. Tenham sempre em mente da onde vem cada um dos vasinhos, tá? Certo? Isso aqui é fácil da gente perceber quando a gente começa a falar em tromboses, obstrução vascular, né? Por exemplo, um êmbolo que obstrua a artéria facial, uma das sintomatologias pode ser afetar o lábio, né? Tá? Então, tá bem. Aqui mostrando, então, vou falar um pouquinho da bochecha, nossa parede lateral da cavidade oral, né? Então, a estratigrafia da bochecha também, a gente vai ter pele. Aqui, ó, a pelezinha. A gente vai ter um tecido gorduroso, que se chama bola adiposa de Bichat. Nós vamos ter a musculatura, que é o músculo bucinador. Vamos ter mucosa, onde vai ter as glândulas bucais, que tem as glândulas salivares menores, tá? Alguém sabe, ou já ouviu falar, ou sabe alguma aplicação, ou alguma coisa que tem sido feita trabalhando com essa bola aqui, ó? Bola adiposa de Bichat? Bichectomia. Tá, exatamente, tá? Então, essa bolinha de gordura aqui, ela é uma bolinha que hoje em dia o pessoal procura para fazer aqueles contornos faciais, né? Tu tira essa bolinha de gordura, muitas vezes pode ser feita por dentro, né? Não precisa ser feito, não é corte por fora, é por dentro da bochecha, olha aqui o desenho aqui, ó. E tu tira, porque isso tira o aspecto redondinho da bochecha, né? Aqui a gente vai ter, então, para vocês também identificarem, ó, o músculo bucinador, e por dentro dele tem a gordurinha, tá?
Sim, sai bastante coisa. Eu tinha visto até, eu ia botar aqui a foto do procedimento em si, sai às vezes uns bolão de gordura e isso afina mesmo o rosto. Mas assim, ó, eu sei que foram feitos e foi tudo bem. Que coisa boa que deu tudo bem. Geralmente dá bem. Mas olhem as estruturas todas que tem dentro junto, ó. Olha aqui, ó. O ducto parotídeo fica ali perto, né? A gente sabe que na face a gente tem um monte de vascularização. Então, tem que cuidar, tem que sempre procurar profissionais bem habilitados, porque não é assim tão simples de tirar. É simples, mas quando tu conhece a anatomia da região, tu vê a quantidade de coisa que passa pertinho, né? E daí dá um pouco de receio, tá? Voltando, então, aqui também na questão do vestíbulo, outro pontinho importante da região do vestíbulo, que nem o Moacir falou, vocês passando o dedo pela parte interna da boca, vocês podem sentir, se quiserem botar a língua, né? Botem a língua aqui na parte de dentro da bochecha, na altura do segundo molar superior. Sentem que tem uma bolinha na bochecha com a língua? E se a gente puxar assim essa bolinha, vem um pouquinho de saliva, de líquido. Conseguiram? Já nunca fizeram isso? Já notaram que tem uma bolinha ali, né? Não! Meu Deus do céu! Façam então, bota a língua ali, ó. Não notaram? Na segunda molar em cima. Bota a língua. Todo mundo. Ai, como eu queria a câmera ligada de vocês para ver as caretas que estão surgindo. É que às vezes a gente sente mais, tá? Lá em cima é o ducto parotídeo. É aqui que ele desemboca. A gente tem a parótida ali na região da face, aqui, né? E o ducto parotídeo vai desembocar aqui. Às vezes pode formar alguma calcificação dentro do ducto e obstruir, e daí a gente sente uma bolinha. Algumas pessoas têm mais saliente e outras não, tá? Mas é ali. É aqui assim a bolinha, tá? É mais fácil, às vezes, sentir com a língua do que ver no espelho. Então, na região do vestíbulo, a gente ainda tem o desembocar do ducto parotídeo na altura do segundo molar, tá? E as nossas gengivas também, que é onde os nossos dentes e os processos alveolares acabam se fixando, né? E a gengiva é um tecido fibroso coberto por mucosa, também bem vascularizado, e a função é unir também, né, lábios e a parte dentária e fixar os processos alveolares da mandíbula e da maxila. Então, em cima, mandíbula, embaixo mandíbula, em cima maxila. E os dentes? Quem já ouviu falar em dentes? O dente faz parte fundamental do nosso processo de digestão, né? Porque ele que começa com o processo de mastigação a triturar os alimentos que vai permitir a nossa digestão, né? Então, a digestão é um processo em somatórios, né? Começa com a boca, as enzimas da cavidade digestivas na cavidade oral, o dente mastigando, né? E é importante a gente mastigar, né? A gente, com a nossa correria, muitas vezes a gente quase nem mastiga quando vem engole. E hoje em dia tem muita gente que procura consultório com dor abdominal, com sintomas dispépticos, e na maioria das vezes, ou melhor, numa grande maioria das vezes, acaba sendo porque não faz o processo de digestão adequado, tá? E isso começa desde a cavidade oral, aquelas pessoas que não mastigam, que engolem a comida inteira, né? Tem muita gente assim, inclusive nos dias de correria eu também faço isso, né? Todos nós fazemos, eu tenho certeza, tá? Então, os dentes, eles vão se encaixar nos alvéolos, que são cavidades dos processos alveolares da mandíbula e da maxila. Então, no osso, a gente tem o alvéolo dentário. Ó, aqui, ó, aqui tá o osso e olha o alvéolo dentário. E isso aqui é uma gonfose. Quem lembra o que é esse termo aqui? Alguém lembra desse termo? Ninguém? Exatamente. Ai, como vocês estão craques. Gonfose é um tipo de articulação, né, numa cavidade. Então, o dente dentro de uma cavidade forma um tipo de articulação chamada gonfose, tá? E aqui a gente tem o dentinho junto.
O dentinho não, junto do dente tem a gengiva também. O dente, ele vai ter basicamente 3 partes. Uma das partes do dente é a coroa, que é a parte que se projeta na cavidade oral. O colo é onde se insere ali junto da gengiva. E a raiz é a parte profunda, que vai fazer, ajudar na gonfose, né? A raiz, não necessariamente a gente tem uma raiz em cada dente, pode ter mais de uma, tá? Então, tem dentes que vão ter 2, dependendo do tipo do dente que é. O nosso dente, ele tem algumas camadas e algumas estruturas importantes, né? Aqui a famosa raiz dentária do canal, né? Canal da raiz, no caso, né? O cemento, que é aquele material que permite a adesão do dente, né? No forame alveolar. O esmalte é a parte mais de fora que acaba protegendo, né? Que para evitar que machuque o dente também. E olha aqui qual que é a nossa inervação do dente. O dente, ele tem acaba tendo uma inervação importante, por isso que dói, né, quando a gente tem algum processo. E a inervação vem dos ramos do trigêmeo. Vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó. Olhem aqui, ó. Olha o nosso raminho. Estão vendo o trigêmeo aqui? Pares cranianos, então, vocês devem ter visto também alguma coisa na neuro, né? Então, tá vindo aqui o nosso trigêmeo. Como é que o trigêmeo se divide? Ele é trigêmeo porque ele se divide em 3 ramos, né? Quais que são eles? Lembram? Tem cola aí no slide, é só olhar. Exatamente. Então, vamos ver que o nervo alveolar superior, tá vendo aqui, ó? O alveolar superior, ele vem do ramo maxilar. Então, ele vem de V2, né? Ele vem do ramo maxilar do trigêmeo. Já o nervo alveolar inferior, ele vem do nervo no V3, vem do ramo mandibular do trigêmeo. Então, o nervo alveolar superior vem de V2 do trigêmeo, já o nervo alveolar inferior vem do ramo mandibular do trigêmeo, V3, certo? Então, é divididinho. Aqui tá bem bom de ver, né? Eu achei bem boa essa figura, porque a gente consegue ver toda a inervação. É bem inervado nossos dentes, né? Tá? E aqui a gente vai ter a dentição, nós vamos ter basicamente dentes descidos, que são os primários, e os permanentes, que são os secundários, tá? Vindo do meio da boca, se a gente for ver aqui, ó, aqui a parte mais medial de uma meia boca, né? Então, aqui tá o meio da boca, ó. Aqui tá o meio. Oi, olha meu desenho que ruim. Medial e aqui mais para lateral, mais lá para o fundão. A gente vai ter os incisivo, os caninos, pré-molares e os molares, tá? Então, vejam que dependendo do tipo do dente, a gente vai ter mais formas, né? Então, aqui é um dente mais, parece uma foice, né? Que é bem para pegar pedaço dos alimentos. Pensem quando vocês vão comer uma maçã, dando um exemplo. A gente morde com o dente da frente para tirar o pedaço. E depois, para mastigar, para triturar aquele alimento, a gente não mastiga assim que nem ratinho com os dentes da frente. A gente bota lá no fundo da boca, que são os molares, que são bases mais largas, assim, e que vão ajudar com mais efetividade no processo de mastigação, tá? Então, dependendo do formato do dente, ele vai ter mais uma característica e mais um papel na questão alimentação, certo? Fácil de ver isso aqui também, né? Crianças vão ter 20 descidos, que são aqueles dentinhos primários que vão cair. Depois, à medida que cai eles, vem vindo os outros, que são os permanentes. Olha aqui como eles ficam aqui em cima, né? Daí, à medida que cai os pequenininhos, vai vindo os novos. E nós vamos, no fim, ter em torno de 32 dentes permanentes.
certo? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho agora da cavidade oral, propriamente dito, né? Falamos um pouquinho mais do vestíbulo, daí falamos até agora dos dentes. Vamos entrar para trás dos dentes, cavidade oral. Quais são os limites da nossa cavidade oral? Vamos ver. A gente vai ter... O que vocês acham que limita a cavidade oral? Anteriormente. Anteriormente teria o vestíbulo ali, né? Mas é o lábio. Lateral, de novo, as bochechas. Superior, o palato. Inferior, o milo hiloídeo. E posterior, o istmo das fauces, que a gente viu antes lá no início, né? Vamos falar um pouquinho dessas partes, então. Num cortezinho coronal aqui, ó. Os lábios, né? Que tem daí a rima da boca, que a gente já viu, a abertura aqui, né? O palato, istmo das fauces, que é essa partezinha aqui. O milo hiloídeo, hiloídeo não, hioídeo, que é a parte do assoalho da boca, tá? E os limites próprios da boca acaba sendo o dente, né? Quando a gente vê, ali é da cavidade oral, e da boca, a parte anterior não vai ser o lábio, né? Porque o lábio vai limitar toda a cavidade, a boca acaba sendo limitada pela arcada dentária, né? Que tá aqui, e daí o restante é a mesma coisa, né? Palato, istmo das fauces e o milo hioide. Hioídeo, que difícil falar. Hioídeo, tá? E esse istmo das fauces é aquilo que a gente comentou já, é o limite entre a cavidade da boca e a faringe. A nossa orofaringe. E o nosso palato, né? O nosso palato, ele é o teto da nossa cavidade oral. E ele acaba sendo a divisão entre a cavidade oral e a cavidade nasal. Então, é bem importante essa divisa, né? Cavidade nasal, cavidade oral e o palato aqui. O palato, ele vai ter a parte anterior. Deixa eu até voltar aqui. Como é que eu faço para apagar isso aqui? Limpar a anotação. Deixa eu ver se vai dar. Isso. Olhem aqui, ó. Dá para ver direitinho essa questão, ó. Olha aqui a divisa, ó. Conseguiram ver? Essa parte anterior é o palato duro. A parte mais de trás é o palato mole. De novo, a gente consegue sentir quando bota a língua no céu da boca, que até quase lá atrás é duro, tem osso, né? E lá no fundinho é uma consistência mais molinha de musculatura só, tá? Conseguem notar isso? Quando vocês botam a língua no céu da boca? É diferente, né? Então tá. Aí todo mundo tem, né? Certo. Tá no palato mole. Aqui, ó. Aqui, essa pontinha aqui. Tá? Ela é estrutura muscular. Pensem que a parte dura é o palato duro, tem osso. E a parte de trás é palato mole, que é basicamente muscular, tá? E o palato, ele é composto basicamente de 3 ossos. Vou botar um vermelhinho aqui para vocês verem. Os 3 ossos vão ser a maxila, olha aqui em verdinho, ó. Lembrem do nosso peça, né? A maxila faz toda essa parte daqui. E tá aqui desse lado também, ó. A maxila vai compor o palato duro. E aqui atrás, a gente vai ter os 2 ossos palatinos. Então, são 3. O palato duro são 3 ossos. A maxila e as duas faces do músculo palatino. Olhem aqui num outro corte, ó, como é que fica o palatino. Pensem que o nosso crânio, eles são 2 metades, né? A gente sempre tem que lembrar no nosso crânio como 2. Então, quando a gente está formando lá na embriologia, é como se esse ladinho aqui viesse por aqui e esse por aqui. E assim, a gente tem a fusão dos ossos palatinos, fazendo o nosso teto
da nossa cavidade oral e permitindo essa divisão entre a cavidade nasal e a cavidade oral. Quando tem problema nessa fusão, existe alguma doença que pode surgir? Que vocês lembram? Da embriologia? Pensem quando o nosso crânio está sendo formado lá, quando a gente está recém querendo surgir no mundo, né? Os ossos palatinos, lábio leporino é uma das coisas que pode acontecer, mas é muito mais quando não tem fechamento do lábio ali, tá? Essa é lá no palato. Junto com o lábio leporino tem outra questão, que como é que é o outro nome da outra coisa que tem junto, às vezes, no lábio leporino? Ou que pode ser só a outra coisa? Fenda palatina. Muito bem, Roberto. Muito bem. Aqui a gente tem o desenho, ó. Imagina que eles têm que se juntar, né? Os dois ossos palatinos. Olha só. Essa é a famosa fenda palatina. Não, não é a mesma coisa. Depois eu posso até achar. Aqui tem uma que mostra o lábio leporino também, ó. O lábio leporino é no lábio, fica um buraco na frente. Aqui também tem, ó. Ó. As pessoas, as crianças podem ter, às vezes, só a falha da junção dos ossos palatinos, ó. Tá vendo? Olha o buraco. Que agonia, né? Daí isso aqui acaba sendo, aqui nessa bolinha tá a cavidade nasal. E fica junto, né? O que é a criança acaba que... vocês acham que uma criança, assim, com esse problema, pode mamar? Sondinha, né? Porque, olha só, imagina uma criança recém-nascida, vai mamar, tuc, 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 o leite entra todo na cavidade nasal dele, vai lá para o pulmão, é uma encrenca das grandes, né? Então, aqui também, olha a boquinha aberta aqui, tadinhos, né? Conforme a falha da fusão do crânio na formação, pode ter só a fenda palatina, que é essa questão aqui de novo, vou até limpei para marcar de novo. A fenda palatina tem só a falha na junção aqui no palato. E aqui, olha aqui depois que opera, ó, corrige e fecha, fica tudo normal. Desde uma fenda palatina, tá vendo que aqui tá quase deu um probleminha nos dentinhos, ó, viu? Aqui quase houve uma falhazinha também. E aqui é quando houve falha maior da junção, né, da face, na formação da face. Daí acaba fazendo. Eu não tenho, assim, com precisão essa informação para te dar, porque é meio fora da minha área. Mas tu demora, assim, tu não fecha logo. Eu não sei o porquê que tu não fecha logo, mas tu espera para fechar. Tanto é que, olhem só, né, essas crianças todas têm dentinho. Dentinho é depois que surge, né? Acho que quando é uma lesão, ó, esses aqui que é só a fenda palatina, eu acho que eles esperam e a criança se alimenta por sondinha. Esse aqui, ó, que tá maior, vejam que é um bebê menorzinho, daí eu acho que tu corrige mais cedo, tá? Muitos adultos, quando você... Vou atrapalhar um pouquinho isso aí, Ana. Justamente isso, em função ao defeito, a classificação dele, pode ser só, às vezes, uma fissura, pode ser um pouco menor, também pode ser um pouco maior, vai dependendo da questão da dentição da época desse paciente, que pode ser utilizado também a colocação de uma pseudoprótese, alguma coisa, nesse meio tempo. Porque não se esqueçam que para você poder fazer a questão do ato de mamar, né, assim como para fazer deglutição, você tem toda a mastigação e a parte muscular trabalhando, tenta engolir agora nesse momento. A tendência é que você faça basicamente um sistema de vácuo junto com toda a musculatura da língua, empurrando a língua, a parte dorsal dela, em relação até o céu da boca. Em alguns momentos eles acabam conseguindo adaptar alguma coisa, assim como o tratamento transitório, mas depois eles fazem a cirurgia. Tempo para isso realmente é um pouco mais difícil de dar. E aí vai depender de cada caso. Mas é uma situação bem complexa, mas que tem tratamento, tem serviços especializados para poder fazer isso aí. Exatamente. Então, depende muito de cada tipo, né? Mas pode ser desde algo pequenininho até algo bem, bem grosseiro. E a gente consegue ver depois no adulto, né? Tem algumas pessoas que têm a marquinha no lábio, né? Que nem tu falou, Laura, que tem um amigo que tinha os dois. Fica tudo normal, é uma criança, é uma criança normal, é um adulto normal, fica só com aquela marquinha, né? Às vezes tem o efeito estético fica um pouco mais marcado, né, no lábio,
outras vezes é bem imperceptível. Essa criança aqui de baixo, por exemplo, nem dá para ver nada, com certeza, né? A parte externa, que é a parte que a gente acaba vendo do lábio, bem normal, então isso é bem até tranquilo dos problemas, né, de malformação, que as crianças podem ter, esse é bem tranquilo de corrigir, tá? Então, de novo, só revisando, 2/3 anteriores do palato é o palato duro, a gente vai ter mucosa, vai ter periósteo, porque vai ter osso, né, e tem glândulas palatinas, que tem as glândulas salivares menores. A nossa cavidade oral, ela tem uma série de locais onde a gente tem glândulas, né? Glândulas salivares, que é super importante também na produção das enzimas digestivas e da nossa saliva, tá? Então, já o nosso palato mole, ou véu palatino, aquela parte lá de trás, que a gente estava vendo que é mais maciazinha, né? A gente vai ter, basicamente, estruturas musculares. Então, olhem só. Peraí que eu apaguei meu marcadorzinho. Aquilo que perguntaram, ó, a úvula, a nossa fossa tonsilar, olha lá a nossa amígdalazinha, né, aqui, e a gente vai ter basicamente 2 arcos, o arco palatofaríngeo e o arco palatoglosso. Então, é um arco que vai do palato até a parte bem posterior da faringe, e aqui do palatoglosso que vai aqui para basicamente a basezinha da língua, tá? Então, nosso palato mole, a gente vai ter músculo da úvula, arco palatofaríngeo, arco palatoglosso e a nossa fossa tonsilar com a tonsila palatina ou a nossa amígdala, tá? De novo, vendo aqui as inervações, né? Olhem como aqui cortando, ó. Olha o arco palatoglosso que vai ali até a língua, né? Ó. Nosso arco palatoglosso aqui, ó. E olha o arco palatofaríngeo. Vai lá para trás. Então, lembrem, né? Palatoglosso, palatofaríngeo. E aqui a gente tem outros músculos, né, do palato mole, que são músculo tensor, músculo levantador do véu palatino, músculo da úvula, né? E as inervações de cada uma desses músculos. A maioria é o vago que acaba inervando, né? Tá? Vou só... E a sensitiva, olha só, a inervação sensitiva vem do ramo maxilar do trigêmeo. Tá? Então, a parte muscular de inervação e a parte sensitiva vem basicamente do ramo maxilar do trigêmeo, certo? Então, aqui de novo, só para a gente acabar de deixar escrito também, aquilo que a gente acabou de falar, né? Terço posterior do palato é móvel, que não tem esqueleto ósseo, ele é um palato que é muscular, e tem os arcos também, tá? Ficou todo meio, agora que eu vi, tá todo meio junto o texto, mas isso dá para a gente ler e entender, né? Aqui temos a nossa úvula, de novo as tonsilas e o arco palatoglosso. E a principal função do palato mole também é ajudar na deglutição. Tá? Mesma coisa, olhando de frente só para ver, ó. O istmo das fauces, que é o limite da boca com a parte posterior, né, da orofaringe, ele é composto do palato mole aqui, dos arcos, da raiz da língua, tá? Essa é a região, né, a região do istmo das fauces, é o limitezinho entre a cavidade oral e a faringe. Nosso assoalho de novo, né, a gente já falou do músculo miloioídeo, que é o diafragma da boca, e tem o genioídeo, que, na verdade, tem outro nome. Me dá um branco agora. Tem genioídeo também, mas tem outro nomezinho agora. Daqui a pouco vem na mente, que daí eu falo para vocês, tá? Porque tem outros nomezinhos que a gente pode chamar esses dois. Tá? Certo?
Pergunta, pessoal, querem tomar um cafezinho para a gente dar uma pausa antes de começar a falar da língua? O que vocês acham? Estamos no meio da aula, basicamente. Acho que é uma boa, né? Vamos combinar de voltar. Agora são 10 e... No meu são 10h07. Vamos arredondar para 10h10 e voltamos 10h20? 10h20, café... 10h20, tá. Eu acho legal, principalmente nas aulas online. Na aula prática, a gente acaba não fazendo pausa, porque a gente interage mais, né? E acaba sendo mais atrativo ver peça e ver isso. Agora, na aula online, fechou 1 hora de aula, a gente tem que dar uma pausa, assim, porque senão o cérebro dá uma falhada, né? Então, 10h20 voltamos, cafezinho, alongamento, e a gente se encontra daqui a pouco.